Oi irmãos, a paz do Senhor a todos, boa noite. Hoje o vídeo aqui é um pouquinho diferente, eu estou aqui fazendo as minhas unhas e vou bater um papinho com vocês a respeito de orações. Vocês quando oram pedindo a Deus alguma coisa, né? Porque geralmente quando a gente ora tem a parte ali que a gente faz pedidos, né? Preces a Deus fazendo algum pedido, alguma intenção ali da oração. Vocês quando oram fazendo pedidos a Deus, vocês também pedem para ter discernimento? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente ora para Deus pedindo alguma coisa. Por exemplo, você está orando a Deus pedindo uma porta de emprego. E aí, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o inimigo, ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, né? Quem possa devorar. Então, a gente tem que entender o seguinte, o inimigo ele não é onisciente. A onisciência é apenas de Deus, né? O inimigo, ele só ouve aquilo que nós falamos, né? E ele nos observa, ele está ali ao nosso derredor observando as coisas que vai mexer com os nossos desejos. Por exemplo, se você tem um pecado ali, você tem tendência a ser mulherengo aí, ser uma pessoa promíscua, então ele está ao seu derredor observando as suas atitudes em relação a isso, entre outros pecados. Mas enfim, voltando ao foco aqui. Então, quando você ora a Deus pedindo alguma coisa, por exemplo, você ora a Deus pedindo uma porta de emprego, o inimigo está ali ao nosso derredor, vindo que você está pedindo a Deus uma porta de emprego, para Deus abrir essa porta de emprego. E aí, meus irmãos, a gente quando faz uma oração a Deus, pedindo algo, é bom que a gente também ore pedindo discernimento, para quando Deus nos responder aquela oração, a gente ter discernimento, né, e sentir paz em nosso coração para engajar nesse projeto. Vamos lá, você está orando a Deus para ter um relacionamento. E aí, irmãos, Deus não coloca ninguém na vida de ninguém, né? Eu entendo assim. Acho que a Bíblia não dá espaço para a gente ter essa análise, né? Que Deus prepara pessoas. Por exemplo, Deus prepara o seu marido, sua esposa, não. Você ora a Deus e você tem que ler a Bíblia para você entender como que são as características de um bom marido e de uma boa esposa, né? Em primeiro lugar, essa pessoa tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Começa por aí. Se a pessoa não ama a Deus acima de todas as coisas, dificilmente será um bom marido. Segundo, né, ele tem que amar o seu próximo. E aí vem aquela questão, né, do marido se sacrificar pela esposa, assim como Cristo, né, sacrificou pela igreja, da esposa ser submissa, né? A submissão aí tem a questão das más interpretações hoje em dia, mas nós sabemos que a submissão da esposa, né, para quem está orando para conhecer a sua esposa, a submissão é estar sobre a mesma missão que o seu marido, que no caso é a missão dos dois estar servindo ao reino, os dois estar caminhando com Jesus. Mas vamos lá, aí você ora para Deus abençoar a sua vida, né, e te dar um relacionamento. O inimigo está ali ao seu derredor ouvindo a sua oração. E aí, meus irmãos, vem as ciladas, né? Aí aparece às vezes uma pessoa interessante na sua vida que você vai querer investir no relacionamento. Aí você pensa assim, Deus respondeu minha oração rapidinho, né? Mas na verdade é só o inimigo enganando, né, você com alguma coisa que pode te afastar dos propósitos, do caminho de Deus. Então, toda vez que a gente for fazer uma oração, algum pedido a Deus, é bom que a gente ore pedindo esse discernimento, né? Porque muitas vezes a gente ora pensando que Deus vai nos responder rapidinho. Só que Deus vai nos responder no tempo dele. E a gente precisa entender que o tempo de Deus é perfeito, né? O tempo de Deus é perfeito. E quando nós oramos por algo, esse tempo que Deus, né, vai responder às nossas orações, não é porque Deus está demorando. Muitas vezes Ele está nos preparando para viver aquela bênção. Porque a Bíblia também vai nos contar aí sobre a parábola, né, sobre a história do filho pródigo, que bênção antecipada, herança antecipada, ela acaba se tornando o quê? Maldição. Então, se às vezes aparecer uma pessoa bacana na sua vida aí e você não estiver preparado, será que você vai saber valorizar aquela pessoa? Ou, por exemplo,
Se uma porta de emprego é aberta para você e você não está preparado, será que você vai saber aproveitar essa oportunidade? Então, nossa conversa de hoje é sobre isso, né? Sobre discernimento. Quando a gente vê José, né, lá no início, lá em Gênesis, a história de José, que é muito conhecida, que José recebe uma revelação, né, que um sonho que ele seria alguém importante, né? Os irmãos estariam ali curvando para ele e os pais também. E então passa muitos anos, gente, até que isso possa acontecer. E agora imagina se José se abafa ali. Na verdade, ele acabou até contando o sonho dele para as pessoas indevidas, né? Só que a Bíblia vai nos dizer também que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até a inveja dos irmãos dele cooperou para que ele chegasse a ser governador, como sabemos, né? No final da história. Então, meus irmãos, o tempo que Deus vai nos responder, o tempo de preparo, ele é necessário para que a gente esteja pronto para receber as nossas orações. Então, se você está orando por alguma coisa aí, por relacionamento, porta de emprego, sei lá, sair das dívidas, melhorar suas finanças, peça a Deus também para te dar discernimento e paciência para esperar o tempo de Deus, o tempo que Ele vai te responder. Para você não colocar os pés antes das mãos, vamos dizer assim, e quebrar sua cara lá na frente. Quando a gente vê também na Bíblia, né, todo o meu conteúdo aqui é voltado para a Bíblia, irmãos. Então, tudo que eu vou falar aqui, a gente tem que entender que a Bíblia nos ensina dicas, né, nos dá ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. E aí, quando a gente vê na Bíblia que o Espírito Santo, né, conduz Jesus ao deserto após o batismo dele, isso está lá em Mateus, se não me engano, Mateus 4, não vou saber falar agora para vocês o capítulo. O inimigo, né, Satanás, chega ali oferecendo a Jesus todas as coisas, né? Ele oferece o mundo para Jesus, oferece poder. E isso nos mostra que quando a gente está passando por desertos ou está esperando a resposta de oração, o inimigo também pode nos oferecer as coisas. E como que ele vai oferecer? Vai ser como foi com Jesus, que ele apareceu ali diretamente oferecendo? Não, às vezes são pessoas que chegam perto de nós, oferecem alguma coisa. Às vezes vai ser, sei lá, algum anúncio aí nas suas redes sociais, entendeu? Então a gente precisa estar muito atento, ter esse discernimento espiritual para não cair nesses cilados do inimigo. O que eu queria falar com vocês hoje é só um papo descontraído mesmo, né? Para vocês entenderem. Toda vez que você for orar, ore a Deus pedindo discernimento, para que quando a resposta da sua oração chegar, você não seja enganado por oportunidades anteriores à resposta da sua oração, entendeu? Que você saiba ser paciente, ser vigilante e ter esse discernimento espiritual. As pessoas hoje, né, em pleno século XXI aí, nesse ano 2026, enfim, né, nos últimos tempos, as pessoas andam muito dispersas, né? Então, esse discernimento espiritual está ficando cada vez mais escasso. Nós, cristãos, temos que orar a Deus o tempo todo pedindo, porque a gente vê tanta coisa enganosa, né, nas redes sociais aí, na televisão, nas grandes mídias, né? Muita coisa que vem para nos enganar, para nos iludir, para nos afastar do nosso propósito. Então, que possamos orar ao Senhor cada vez mais para ter discernimento. E é isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Sempre vigiem, fiquem atentos ao que você está escolhendo, ao que você está assistindo, ao que você está consumindo aí. E se você está aguardando a resposta da sua oração, peça a Deus paciência e discernimento para na hora certa você saber como agir e como viver os planos, né, os sonhos que Deus já escreveu para você. Não se iluda, não se engane, como a Bíblia vai nos dizer, vigie e orem, não é orar e vigie, observem lá, vigie e orem, e saiba fazer escolhas que vai te levar para mais próximo de Deus. Tá bom, irmãos? É isso que eu tenho para falar hoje, um abraço para todos e tchau, tchau.